E aí, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Que vai ficar balançando um pouco, mas vai dar uma parada. Nós vamos para o quarto exercício. Nesse quarto exercício, a gente tem algumas características importantes que ele não tem gráfico, né? Aqui ele não tem gráfico. A gente tem as respostas possíveis, né? E a gente também, a leitura, né, nos permite fazer com que nós chegamos a um resultado, né, a partir dessa expressão aqui que foi colocada. Então, vamos acompanhar aqui o texto para até chegar a algumas conclusões. Exercício 4. Quando uma pessoa fuma um cigarro, a quantidade de nicotina no organismo começa a diminuir progressivamente. Então, a gente entende o quê? Tá? Então, o que o texto está dizendo? Que está existindo uma forma de diminuição, né? Está diminuindo, só que progressivamente. Então, o texto está me informando que existe uma diminuição progressiva. Então, se a gente fosse deduzir um gráfico aqui, a gente teria o quê? Um gráfico, né, não de crescimento, e sim seria um gráfico decrescente, não um gráfico ascendente, né? Então, ele progressivamente ele iria diminuir. Para fins de estudo, considere que a cada hora, então aqui ele já está ressaltando a unidade da situação, tá? Então, a cada hora, tá? A cada hora, o corpo elimina metade da nicotina, então, ou seja, 50%, né? Vamos dizer assim, né? Porque, basicamente, na ciência, o corpo ele reage a algum tipo de informação, sendo que a gente tem um cérebro inteligente, né? Caso a gente tenha alguma doença, o cérebro reage conforme a situação. Então, existe uma reação, né? Que o cérebro, sendo inteligente, ele vai combater aquele organismo ruim que está dentro do corpo, que ainda permanece. Esse processo pode ser representado matematicamente pela função f de x, né? Então, lembrando que f de x sempre é y, tá certo? Que eu comentei bastante nos últimos 3 exercícios, né? Igual a 0,5, né? 0,5 representa metade, ou seja, 1 sobre 2, né? Tem uma maneira de representar centesimal de que o valor aqui de 0,5 em fração seria 1 sobre 2, né, elevado a x, tá? Onde x representa, né, vamos marcar aqui onde x representa o tempo. Então, a gente tem uma unidade de tempo aqui, né, o tempo, que é dado em hora, e em que horas após o consumo do cigarro, né, no caso f de x, então consumo f de x, então no caso vai ser y, tá? E x, né, no caso vai ser as horas, e o f de x vai ser o y. Então o x é a abscissa e o f de x, né, é a ordenada. Indica a nicotina presente no organismo. Então, aqui a gente, através da expressão, a gente vai conseguir determinar a quantidade presente no organismo. Com base nessas informações, é correto afirmar, então ele está aqui fazendo uma pergunta, tá? Que a nicotina é completamente eliminada, né, do organismo depois de quanto tempo? Então, aqui ele está se colocando na pergunta, quanto tempo que a nicotina é eliminada? E aqui a gente tem as possíveis, né? Desde que a gente começou todos os exercícios, a gente fala sobre possíveis respostas, tá? Nessa condição, desse exercício em si, particularmente numa característica, ele tem possíveis respostas. Então, a gente tem que analisar cada uma, né? Para poder ter uma noção do que, onde nós podemos chegar. E alinhar isso, né, aonde? A expressão. Então, vamos pegar aqui a expressão contida. Vou pegar aqui f de x, lembrando que f de x sempre será y, tá certo? Então,
Então, nós vamos colocar aqui y, tá certo? Aí nós vamos pegar f de x, novamente, igual à expressão 0,5, tá? Elevado a x, né? 1, 2, elevado a x. Muito bem. Então, lembrando que x é a abscissa, f de x é y. Então, vou pegar aqui y igual a 0,5, tá? O que nós vamos fazer aqui com x, tá? O que vai acontecer? Então, lá, a pessoa, ela inicia fumando, tá certo? A sua primeira hora após o consumo, quanto que daria? Então, a sua primeira hora, eu colocar aqui 1 hora, tá certo? 1 hora. Nós vamos ter como resposta de consumo, tá? Meio. Até aí o problema não me diz nada. É incrível, né? Mas a gente vai prosseguindo. Vamos fazer alguns testes aqui para a gente ver se a gente chega em alguma conclusão. Vamos pegar aqui f de x, se ele for em 2 horas, tá? 2 horas, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter aqui y igual a meio, elevado a 2. Então, y é igual. Então, 0,5, né, vezes 0,5. Então, aqui 0,5 vezes 0,5. Vocês já fizeram continha com vírgula alguma vez? Então, eu não sei se vocês tiveram essa experiência em alguns outros anos, mas nós vamos tentar aqui ver alguma coisa. Então, 5 vezes 5, tá? Nós vamos ter 5 aqui, vai 2, que é 25, né? 5 vezes 0, 0. Soma 2, né? 2 aqui, tá? E aqui nós vamos contar a quantidade de casas que estão à direita da vírgula. Quantas casas, algarismos, né, que a gente pode considerar. Aqui a gente tem os 5, aqui a gente tem os 5 também, que são 2 casas. Então, num número inteiro, o que acontece? No número inteiro, a gente tem a vírgula de um número inteiro, sempre é dada no lado direito. No lado direito, aqui, por exemplo, aqui essa minha caneta, as minhas canetinhas sempre falham, né? Coisa incrível. Aí, ó, agora é azul. Não tá de brincadeira comigo, né? Gostaram da preta. Então, a vírgula, ela é sempre dada do lado direito do número no sinal inteiro. E aqui nós temos 2 algarismos. Aí nós vamos pular 2 casas para a esquerda. Então, falando 1, tá certo? 2. Por que eu pulo 2 casas à esquerda? Porque eu estou multiplicando esses valores. Se eu estivesse dividindo esses valores, eu pularia as casas para a direita. Então, nós vamos pular aqui 1, 2, e aqui nós vamos ter 0, tá certo? Então, vai dar 0,25. Então, você repare o quê? Né? O que nós podemos concluir com isso? Que o valor de meio tornou-se 0,25 com o aumento do tempo. Então, o sujeito ele está fumando lá em 1 hora, em 2 horas, tá? Ele fumando em 2 horas, ele vai ter, né, 0,25, ou seja, um valor menor ainda do que já estava, tá? É isso que eu pude concluir. Por quê? 0,5, né, nós não falamos que era meio, então como é que eu transformo 0,5 em fração? Vamos pensar assim. Vamos supor, eu não estou conseguindo entender por que meio, como que é meio para mim, mas eu sei como é que é fração. Como que eu transformo 0,5 em uma fração? Você pega aqui o 5, certo? Coloca aqui, ó. Muito bem. Quantas casas eu tenho para a direita dessa fração? Eu tenho uma casa só. Então, uma casa só em um decimal não lembra 10? Decimal lembra 10. Então, o que acontece? Esse 5 que está aqui, né? Eu não sei se vocês estão vendo no visor, deve estar. Aí, esse 5 que está aqui, ele representa uma casa decimal. Então, eu coloco 10 aqui, ó. Aí, pelos critérios da divisibilidade, no caso da simplificação, se eu dividir 5 por 5, eu vou ter 1.
Se eu dividir 10 por 5, eu vou ter 2. Então, a fração que eu encontrei aqui é meio. Tá? Vamos supor aqui, no caso do 0,25, mesma situação. São duas casas para a direita. Eu vou pegar 25, né, que seria a parte aqui, e tenho duas casas para a direita. Então, se a cada casa eu coloco 10, aqui vai virar 100, que seria 10 vezes 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, porque eu tenho duas casas para a direita. Aí, o que vai acontecer? Se eu simplificar isso daqui, tá? Eu vou ter 5 aqui, tá? E aqui eu vou ter 20, certo? Aí eu simplifico novamente, aqui eu vou ter 1, e aqui eu simplifico novamente por 5. O que é simplificar? Significa que eu vou pegar esse 25 aqui e dividir por 5, que vai dar 5. Aí eu vou pegar 5 dividido por 5, que vai dar 1. E aqui sucessivamente, o 5 também eu vou dividir, porque vai dar 5, tá certo? Né? 5 por 5 vai dar 1. Tá? 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, vai ser 1/4, né, desse valor, 1/4, tá? O que aconteceu com o valor? Ele exatamente diminuiu, tá? Ele diminuiu o valor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse valor, tá certo aqui, e eu vou perceber que o valor, ele diminuiu, ele não aumentou. Então, não importa qual o número que eu coloque aqui na parte de cima, né, do x, não importa qual o valor que eu coloque aqui, tá? Ele vai ser sempre menor ainda. Então, se eu colocar 3, tá? Se eu colocar 3 aqui, esse número vai ficar menor ainda. Então, ele vai diminuir com o tempo. Então, conforme o tempo for maior, ele vai diminuir. Então, eu concluo o seguinte, que f de x, tá certo? Que é igual a 0,5 elevado a x, sempre vai ser menor do que 0. Ele vai ser sempre menor ainda. Então, ele sempre vai diminuir. Então, aqui ele diz primeiro, em algumas horas, a nicotina totalmente eliminada do organismo, a gente sabe que isso não vai acontecer. Tá? Então, eu já tiro fora a primeira. Depois de um determinado tempo, o nível de nicotina chega exatamente a 0? Não. Porque aqui, você percebe que aqui o 0, aqui, conforme eu vou colocando mais valores aqui com certeza vai ficar mais zeros ainda. Então, ele não vai ficar 0. Ele vai ter sempre um pouco de nicotina lá no sangue ainda. O organismo não vai conseguir expelir tudo. C. A quantidade de nicotina diminui com o tempo, mas nunca é eliminada. Sim. Então, aqui eu acredito que é a letra C, porque ela não vai ser totalmente eliminada, sempre vai existir um pouco, tá certo? Sempre vai existir um pouco de nicotina, mas não vai ser eliminada. E na letra D, o nível de nicotina no organismo permanece o mesmo ao longo do tempo? Não, ela não vai permanecer ao longo do tempo. Então, a quantidade de nicotina diminui com o tempo, mas nunca vai ser eliminada. Então, aqui eu entendo que 0,5, não importando quantidade de horas que eu coloco, quanto maior a quantidade de horas, maior vai ser os números menores que 0. Então, você perceba aqui, ó, aqui é menor que 0, aqui é menor que 0. Então, esse número menor... Então, quando eu avanço nas horas, tá? Então, conforme o número de horas é maior, tá? O número de horas é maior, tá? Menor, né? Vai se aproximando do 0, mas nunca chega a ser 0. Ele vai ser sempre um pouco de nicotina lá. Tá certo? Tá bom, gente. Né? Depois a gente apresenta mais um pouco do exercício. Essa daqui foi a conclusão. Obrigado.